Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática. Na aula de hoje, estudaremos as propriedades da multiplicação de números inteiros. Quando estudamos a multiplicação de números naturais, aprendemos que essa operação é comutativa e associativa e que o 1 é o seu elemento neutro. Nesse vídeo, veremos que essas propriedades também são válidas para a multiplicação de números inteiros. A primeira propriedade que vamos estudar é a propriedade comutativa. Ela diz que em uma multiplicação de dois números inteiros, a ordem dos fatores não altera o produto. O que isso significa? Vamos analisar alguns exemplos. Primeiro exemplo: menos 20 vezes mais 2 é igual a menos 40, certinho? Por outro lado, mais 2 vezes menos 20 é igual a menos 40. Então, observe que nessas duas operações eu troquei a ordem dos fatores, mas o resultado foi o mesmo. Então, é isso que diz a propriedade. Segundo exemplo, menos 3 vezes menos 8 é igual a mais 24. Trocando a ordem dos fatores, ou seja, resolvendo menos 8 vezes menos 3, também encontramos como resultado o número mais 24. Então, é isso que a propriedade comutativa quer dizer, que em uma multiplicação de dois números inteiros, nós podemos trocar a ordem dos fatores e o resultado permanecerá o mesmo. Segunda propriedade, propriedade associativa. O que ela diz? Ela diz que em uma multiplicação de três ou mais números inteiros, podemos associá-los de modos diferentes sem alterar o resultado. O que isso significa? Isso significa que quando temos uma multiplicação de números inteiros com três ou mais fatores, nós podemos associá-los, agrupá-los da forma que acharmos mais conveniente para a resolução e o resultado não será alterado. Vamos fazer um exemplo. Quero resolver a multiplicação mais 3 vezes menos 4 vezes mais 5. Nós podemos resolver essa multiplicação de duas formas. A primeira forma é agrupar os dois primeiros fatores e multiplicar o resultado pelo último fator. Então, nós teremos mais 3 vezes menos 4, que é igual a menos 12, vezes o último fator, que é mais 5. Menos 12 vezes mais 5 é igual a menos 60. Já na segunda forma, nós podemos repetir o primeiro fator e multiplicar esse fator pelo resultado do agrupamento dos dois últimos. Então, nós teríamos mais 3 vezes o resultado da multiplicação de menos 4 por mais 5. Menos 4 vezes mais 5 é igual a menos 20, mais 3 vezes menos 20 é igual a menos 60. Então, observe que nessas duas formas de resolução, o agrupamento foi diferente, a associação que eu fiz entre os fatores foi diferente, mas o resultado foi o mesmo. Então, é isso que diz a propriedade associativa, que em uma multiplicação de três ou mais fatores, eu posso associar os meus fatores da forma que eu achar melhor e o resultado não será alterado. Terceira propriedade, propriedade do elemento neutro. Ela diz que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação de números inteiros. Isso significa que o resultado de toda multiplicação de um número inteiro por 1 será igual ao próprio número inteiro. Então, alguns exemplos. Exemplo A, mais 6 vezes 1 é igual ao próprio mais 6. Exemplo B, 1 vezes menos 4 é igual ao próprio menos 4. Então, bem simples essa propriedade, né? Basta lembrar que todo número inteiro multiplicado por 1, ou seja, toda multiplicação de um número inteiro por 1, terá como resultado o próprio número inteiro. Quarta e última propriedade, propriedade distributiva. Na multiplicação de um número inteiro por uma adição algébrica, podemos multiplicar esse inteiro pelos termos da adição algébrica
e depois adicionar os resultados. Parece que a propriedade é difícil, é complicada, mas não é, é bem simples. Vamos fazer alguns exemplos. Exemplo A: menos 5 vezes menos 9 mais 2. Usando a propriedade distributiva, nós podemos multiplicar o menos 5 pelo primeiro termo da adição algébrica e depois somar o resultado à multiplicação do menos 5 pelo segundo termo da adição algébrica. Então, teremos menos 5 vezes menos 9 mais menos 5 vezes mais 2. Menos 5 vezes menos 9 é igual a 45, mais menos 5 vezes mais 2 é igual a menos 10. Então, mais 45 mais menos 10 é igual a 35. Então, bem fácil, né, de resolver o exercício usando a propriedade. Exemplo B: menos 2 vezes menos 5 menos 6. Então, de novo, usando a propriedade distributiva, nós podemos resolver esse exercício multiplicando o menos 2 pelo primeiro termo da adição algébrica e somando a esse resultado o resultado da multiplicação do menos 2 pelo segundo termo da adição algébrica. Então, teremos menos 2 vezes menos 5 mais menos 2 vezes menos 6. Menos 2 vezes menos 5 é igual a mais 10, mais menos 2 vezes menos 6 igual a mais 12. Então, chegamos em mais 10 mais 12, que é igual a mais 22. Então, de novo, bem tranquilo resolver o exemplo usando a propriedade distributiva. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo. E espero vocês no próximo vídeo.